Graça e paz aos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos hoje refletir sobre 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 13. Ainda estamos em pandemia, como todos nós sabemos, mas isso não nos deixa de maneira nenhuma limitados a não ouvir a palavra, não cantar louvores, a adorar a Deus. Nós entendemos que a igreja somos nós que devemos em todo o tempo buscar a Deus e buscar a sua presença, a sua força. E devemos estar usando todos os meios possíveis de estarmos nos edificando em Deus, através de louvores, através da leitura da palavra, da oração, de pregações, enfim. E hoje nós vamos, eu vou saudar os irmãos com a paz do Senhor, principalmente os irmãos da Igreja de Cristo, lá de Mangabeira 1, e todos os irmãos também que fazem parte da Igreja de Cristo de uma maneira universal na face da terra. Nós vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 13, logo mais nós vamos estar explanando esse texto para a nossa edificação. Então diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, e isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, que tenham com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça e te pedimos, Senhor Deus, a tua iluminação, Deus, as tuas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. Que possamos, Pai, diante da tua palavra, Deus, nos prostrarmos, Senhor Deus, e te adorarmos, Deus Todo-Poderoso. Porque tu és, Senhor Deus, a nossa fonte, Deus, tu és o nosso tudo, Senhor. Nós te louvamos, Pai eterno, pela tua palavra, Deus, que foi nos deixada, Deus, para a nossa edificação, para a nossa orientação, Deus, para que, como mesmo diz o apóstolo Paulo, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente bem preparado para toda boa obra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, ela que nos faz, Senhor Deus, e que nos ensina a andar na justiça, Senhor Deus. Ela que nos educa, Deus, que nos direciona, Senhor, ao centro da tua vontade, Senhor. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos ainda diante dessa pandemia, mas, como eu já bem disse, não é motivo para, de maneira nenhuma, nós ficarmos parados ou ficarmos desconsolados. Muito pelo contrário, diante da situação devemos estar sempre crendo que o Senhor está do nosso lado, que suas bênçãos são derramadas sobre nós. E diante desse acontecimento que é universal, nós que somos crentes em Cristo Jesus devemos estar tranquilos, pois sabemos que Deus está conosco e a sua palavra vai se cumprindo. Então, nós estamos diante do texto de 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, onde Paulo vai dar a Timóteo alguns estímulos para a sua carreira cristã. É importante a gente entender que Timóteo ele era um jovem pastor, ainda inexperiente, começando o seu ministério, e Paulo ali era o seu mentor. Paulo
era um mestre, um veterano já, de muitas batalhas, de muitas lutas, de muita bagagem. E agora ele vai escrever, como escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, uma carta pastoral, recomendações a um jovem pastor de como ele deveria se comportar, qual deveria ser a sua postura, qual deveria ser a sua conduta como um jovem pastor e qual era as ordens que Paulo ia trazer para esse jovem pastor. Nós entendemos que todos nós que somos pastores devemos ter também pastores acima de nós, homens de Deus, mentores também, que vai assim também estar nos auxiliando, nos ajudando na nossa carreira cristã, na nossa carreira ministerial. Então, Paulo vai deixar grandes recomendações a Timóteo, como também a Tito, como também a Filemon, acerca de como ele deveria e quais deveriam ser os critérios pelos quais eles deveriam se fazer, trabalhar na igreja, do modelo que eles deveriam ser, do exemplo que eles deveriam ser para a igreja e para a comunidade que eles estavam inseridos. Então, Paulo, nesse capítulo 2 de Timóteo, vai justamente estimular Timóteo a dar continuidade ao ministério que Paulo começou, aquilo que Paulo ensinou, como nós vamos ver do verso, vou dividir esse texto em 3 partes, e aí do verso 1 ao verso 2, do verso 3 ao verso 7, do verso 8 ao verso 13. E aí não precisamos falar tanto de Paulo, todos nós conhecemos Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, chamado apóstolo fora de hora, homem escolhido antes da fundação do mundo para ser apóstolo e sofrer pelos gentios. Um fariseu, um romano, em cidadania, mestre como fariseu e um dos, como podemos dizer, dizem os estudiosos, o segundo homem que mais sofreu pelo Evangelho, que é o apóstolo Paulo, no sentido de Cristo sofreu e Paulo também seguiu os passos de Jesus, escolhido por ele para sofrer também. E como ele mesmo vai dizer nesse capítulo 2, ele fazia todas as coisas possíveis para salvar os eleitos. Então, do verso 1 ao verso 2, Paulo vai começar dizendo o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo tinha uma relação com Timóteo vamos dizer assim, ele tratava Timóteo como um pai. Nós sabemos que Timóteo ele era de descendência mista, judeu e grego. Supostamente, o que se diz que seu pai não era convertido, mas sua avó e sua mãe, Nice e Eloíde, foi que tiveram ali uma contribuição muito importante na vida de Timóteo como um cristão. E aí Paulo conheceu ele e aí Paulo começou a instruí-lo e carregar ele, levar nas suas missões, no seu trabalho. Então Paulo tinha essa relação, tanto que quando Paulo ele está prestes, e essa segunda carta, Paulo está prestes a morrer, a ser oferecido como um sacrifício agradável a Deus, e aí ele escreve a sua última carta pastoral a Timóteo, instruindo Timóteo justamente como é que ele deveria proceder diante da igreja, diante dos perdidos e diante treinando, capacitando, instruindo obreiros para que desse continuidade ao ministério. E aí ele trata Timóteo como filho, meu filho amado, e aí ele vai estimular justamente Timóteo a se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. É importante a gente justamente, irmãos, entender que Paulo sabia de onde e qual era o objetivo dele pessoal como cristão, como obreiro, como apóstolo, e ele estava justamente incentivando Timóteo a ter essa mesma postura.
que ele procurasse em Cristo Jesus justamente todas as motivações necessárias a continuar o seu ministério, ser um ministério agradável a Deus. Ele estava estimulando Timóteo a olhar para Cristo e a trazer de Cristo para ele tudo o que era necessário para que ele continuasse fiel a Cristo. Ele vai: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Cristo é a fonte de poder, Cristo é a fonte da bondade, da santidade, Cristo da misericórdia, do amor. Então, que diante da vida ministerial de Timóteo, ele pudesse olhar para Cristo e tudo aquilo que ele precisasse, ele buscasse em Cristo. Para nós que hoje também estamos no ministério, tanto crentes, digo de uma maneira comum, irmãos em Cristo Jesus, como pastores, presbíteros, homens que estão diante da obra, eles possam, diante das dificuldades que eles vão enfrentar na sua vida, diante das dificuldades que eles vão enfrentar no seu ministério, e que são muitos, eles possam olhar para Cristo e buscar em Cristo força necessária diante das suas fraquezas. O ministério não é fácil, nós bem sabemos disso, são muitos obstáculos, muitos desafios, e por nós mesmos, por nossas próprias forças, nós não vamos ter força para continuar esse ministério. Então, assim, o que Paulo diz para Timóteo: olha, você busque em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, graça. Irmão, somente Deus é que nos dá a força, que nos dá a sabedoria, somente Deus, em Cristo Jesus, nos proporciona a força necessária para enfrentarmos os obstáculos da vida cristã, como também dos obstáculos no ministério. Então, o que Paulo estava mostrando para Timóteo é que ele deveria justamente, diante de qualquer outra questão que ele fosse enfrentar na sua vida como pastor, ele buscasse a graça em Jesus Cristo, e ele, com a graça de Deus, como disse João, sem mim nada pudesse fazer, quando Jesus está ali no capítulo 15, que ele pudesse justamente depender de Cristo. Esse é um segredo, esse é o vital para qualquer obreiro, para que ele possa continuar no ministério, ele dependa de Jesus Cristo, da graça de Cristo, do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo, que se ele olhar para Cristo, somente para Cristo, ele vai, acredito eu, ser fiel no seu ministério. E aí ele vai dizer: o que de minha parte ouviste, o que através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idôneos para instruir a outros. Paulo está dizendo: Timóteo, você andou comigo, você ouviu minhas pregações, você ouviu meus ensinos, você viu que eu aprendi de Cristo, e aquilo que eu aprendi de Cristo eu passei para você, diante de muitas pessoas, porque Timóteo não foi ali doutrinado ou ensinado, ou Timóteo nesses momentos não estava sozinho. Paulo sempre estava pregando, sempre estava ensinando aos seus obreiros, Paulo sempre estava ensinando, Paulo sempre estava pregando a irmãos, onde quer que ele fosse, instruindo esses irmãos a permanecerem de maneira fiel a Cristo. E aí ele vai dizer justamente essas testemunhas, mas em particular Paulo está dizendo assim: olha, você ouviu o que eu passei diante de muitas pessoas, aquilo que eu falei, aquilo que eu preguei, aquilo que eu ensinei, você aprendeu comigo. Paulo, não precisa dizermos que Paulo ele tinha uma bagagem, uma iluminação de Deus. Paulo foi um homem inspirado por Deus a escrever. Paulo escreveu tanto cartas pastorais como epístolas de um conteúdo magnífico, claro que iluminado por Deus, inspirado por Deus, mas nós vemos Paulo um homem muito inteligente, um homem muito sábio, um homem devotado à obra de Deus, morreu e viveu pela obra de Deus. Então, ele era um modelo para Timóteo. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo, que além dele ter aprendido isso, ele ouvido isso, aquilo que ele aprendeu de Paulo, ele também fosse transmitir a outros. Não basta saber, não basta aprender, não basta conhecer, se não passarmos a outras pessoas. O que Paulo está dizendo assim, se referindo justamente à questão do ministério,
É que Paulo ele era um mestre, um exímio mestre, e aí estava falando aqui a outro mestre também, que foi instruído, que foi ensinado a manter essa postura de dar continuidade a transmitir aquilo que ele aprendeu a outras pessoas. E Paulo vai dizer assim, a homens fiéis. É importantíssimo que sejam homens fiéis àquilo que a Deus, fiéis a Cristo, mas que não somente fossem fiéis, mas que tivessem condições, que fossem pessoas idôneas para instruir a outros. Nós observamos que na nossa vida ministerial, se o pastor, ele não passa adiante aquilo que ele tem aprendido no ministério, se ele não faz discípulos, se ele não faz outros mestres, se ele não faz outros homens que tenham condição de levar o ministério adiante, ele fracassou. O fracasso de um pastor justamente se dá quando ele não consegue transmitir a outros pastores, a fazer outros líderes, a fazer outros obreiros que tenham condições justamente de fazer outros, de ir adiante. Nós sabemos que não é fácil a gente ter essa questão, porque dentro da igreja nós temos muitas pessoas que, claro que nem todas elas foram chamadas ao ministério, mas que o pastor deve estar justamente observando pessoas que têm potencial, pessoas que têm condições de dar continuidade justamente ao ministério. Não basta ser talentosa, não basta ser habilidosa, mas que essa pessoa, esse candidato ao ministério, ele tenha como uma base, como um princípio de ter condições de ensinar para outros. Aí está, queridos, porque tantos homens de Deus fracassam no ministério. Eu pergunto para você que está na igreja, que é pastor da igreja, de uma maneira geral, temos uma das habilidades, um dos dons que Paulo coloca como um critério para que esse seja obreiro, presbítero, seja pastor, é que ele seja mestre também. A relação, Paulo vai escrever isso lá em Efésios capítulo 4, que é necessário que o pastor ele tenha essa habilidade de ensinar, ele tenha essa habilidade de pregar, no sentido a gente sabe que doutrina, que pregação é ensino, mas que é um dos papéis fundamentais do pastor, é justamente ensino. E se ele for falho no ensino, logo mais ele não terá condições de ir adiante, porque o papel do pastor é justamente passar adiante a outras pessoas que tenham a mesma condição. Se você ensina, se você trabalha com pessoas que aprendem para si e não conseguem passar para outros, então é muito complicado. É necessário que a gente observe isso, pessoas que Paulo chama justamente a atenção de Timóteo, olha, sejam homens fiéis e devem ser fiéis, mas que também ele acrescenta, sejam pessoas que sejam idôneos, tenham condições para instruir a outras pessoas. O ministério continua, a obra de Cristo continua quando homens e mulheres são feitos para dar continuidade ao ministério. Aqui Paulo se refere justamente a homens. A gente não vai ver na palavra de Deus, nas recomendações de Paulo, nada com relação às mulheres no sentido de pastores, ministério, pastoras, não tem. Mas vamos dizer que Paulo está justamente, sempre Paulo vai se referir à questão do ministério do homem. E aí ele vai trazer para Timóteo, vai mostrar para Timóteo aí algumas analogias do que de três exemplos, três tipos vamos dizer assim, de postura na igreja. Paulo vai usar a analogia do soldado, a analogia do atleta e a do lavrador para dizer como deveria ser, qual deveria ser o critério, como deveria ser
a postura desse obreiro. Irmãos, a gente entende que o Evangelho, ele é poderoso, que o Evangelho transforma vidas, que o Evangelho, ele salva vidas, que o Evangelho, ele é sempre contínuo, sempre uma renovação contínua, a cada dia sendo preservada, no sentido de ele tem que ser o mesmo. O Evangelho, ele deve ser levado a sério. O Evangelho, como Paulo diz, é poder de Deus, mas as doutrinas que Paulo trabalha, que Paulo traz de Cristo, devem ser conservadas, preservadas, não deve haver mudança. Então, para isso, esses obreiros deveriam ser homens responsáveis, homens focados, homens que tivessem o objetivo principal na sua vida, o Evangelho. E aí Paulo vai chamar Timóteo a uma responsabilidade que muitas vezes nós, no contexto atual, não queremos. Nós entendemos que pregar o Evangelho é uma maravilha, digo no sentido de ministério. Paulo diz que aquele que almeja o episcopado deseja algo honroso para si, maravilhoso. Mas, todavia, pregar o Evangelho, viver pelo Evangelho, não é algo fácil. Nós temos visto que nos últimos dias, lamentavelmente, a gente vê que cada igreja cada esquina tem um pastor, tem uma igreja, e pessoas que se convertem hoje com 6 meses, com 1 ano, 2 anos, já são pastores, já são obreiros. Isso é um erro, não é uma coisa boa. No meu ponto de vista, eu acredito que ainda falta muitas questões a serem observadas. E Paulo vai convidar Timóteo, Paulo vai dizer: olha, Timóteo, você vai participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Paulo chama Timóteo a entender que ser obreiro, que ser pastor, que abraçar o ministério não é brincadeira. Ele vai dizer que trabalhar no ministério não é algo somente, vamos dizer, fácil, não será somente em momentos de bênção, embora todos eles sejam de uma maneira geral, não é algo que vai ser para Timóteo fácil. Trabalhar no ministério, desenvolver o ministério de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, não é como muitos têm a ideia aí de viver de maneira descomprometida com o mundo, não é viver uma vida fácil, não é honra no sentido de buscar a honra dos homens, não é subterfúgio para ganhar dinheiro, não é para ganhar poder, para ganhar status. Muitos hoje têm o ministério como status, tem o ministério como meio de vida, tem o ministério como uma posição na sociedade. E aí é justamente esse erro que muitos cometem hoje, que deveria ser observado. Ministério, irmãos, não é trampolim para subir de vida. Muito pelo contrário, é sofrer. Cristo sofreu para fazer a vontade de Deus, para trazer o Evangelho até nós, inaugurar o Evangelho aqui, trazer a salvação, morreu pelos nossos pecados, foi responsável, logicamente, como Deus, como homem. Ele entendia que o seu papel principal era morrer pela humanidade, morrer pelos pecados dos homens. E Paulo foi chamado justamente também a abraçar essa responsabilidade, dar continuidade ao Evangelho de Cristo, o que muitas vezes ele vai dizer que pregar o Evangelho também traria sofrimento, traria privações, traria perigos, traria muitos problemas, mas que tudo isso valia a pena porque era por amor a Cristo e por amor aos eleitos de Deus. Pregar o Evangelho é honroso, irmãos, pregar o Evangelho é maravilhoso, pregar o Evangelho é algo de fato extremamente importante, mas todavia não podemos pregar o Evangelho de qualquer jeito, não podemos pregar o Evangelho de maneira irresponsável, viver vida de maneira irresponsável. E aí Paulo justamente chama Timóteo a participar dos meus sofrimentos. Paulo estava, quando escreveu a carta, preso em Roma, estava prestes a ser morto, a ser martirizado,
ele sabia que o viver para ele era bom, mas morrer para ele com Cristo era lucro. Entendeu? Paulo entendia muito bem qual era o que o Evangelho poderia trazer para ele. Mas o que Paulo vai mostrar para Timóteo, trazer para Timóteo, e aí ele vai usar justamente essas analogias para dizer como é que deveria ser tanto Timóteo como aqueles que Timóteo escolhessem, qual era a consciência que se deveria ter, qual é a consciência que nós temos como obreiros de Deus, como pastores, como presbíteros, na obra de Deus. Paulo vai dizer no verso 3 ao verso 7, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí, igualmente, o atleta não é coroado, enfim. Nessa parte do soldado, ele vai dizer que o obreiro, o bom pastor, ele é como um soldado. Ele é como um soldado que entende os seus compromissos, que entende em que combate está envolvido, ele entende qual é a situação a qual ele foi colocado, a qual ele está colocada, mas que ele tivesse justamente a consciência de que, como soldado de Cristo, ele tinha que cumprir ordens de Cristo, ele tinha que estar compromissado com a missão, ele tinha que estar totalmente comprometido com os mesmos, com o propósito do Evangelho, ele tinha que estar justamente voltado, focado em devoção, em adoração a Cristo, de maneira objetiva no ministério. Então, nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, o papel do obreiro, o papel do pastor, não é agradar homens. O que nós temos visto hoje em dia, queridos, e hoje eu observo que muitos homens de Deus, muitos obreiros, pastores, mestres, têm falhado no sentido de muitas vezes estão preocupados em encher a igreja, preocupados em acalentar o ego das pessoas, em ganhar fama, em ser honrado pelos homens. E aí, de alguma maneira, ele tem negociado a verdade, negociado a palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, a palavra de Deus ela é muito firme, ela não tem duas conversas, ela ou é isso ou é aquilo. Então, não há meio termo na palavra de Deus. O Evangelho de Cristo ele é muito objetivo no sentido de tratar os homens, no sentido de tratar a igreja, no sentido de tratar pecado, no sentido de tratar as pessoas. Ele vai dizer sempre o que é certo e o que é errado, e para isso não existe meio termo. E aí nós temos visto no ministério, de maneira geral, por aí atrás, afora, muitos pastores que procuram diminuir o peso, diminuir a carga na medida que vai tratar a igreja, ou que vai tratar os pastores, ou que vai tratar aí os irmãos na questão dos pecados, na questão da disciplina eclesiástica, na questão do cuidado. Então, justamente devemos entender que o papel do soldado não é agradar de maneira nenhuma, agradar homens, é agradar a Deus. O seu papel, o seu objetivo principal é satisfazer aquele que o alistou. Deus é quem nos chamou. Todo pode perguntar aqui a qualquer pastor quem foi que lhe chamou, ele vai dizer, fui chamado por Deus. Paulo tinha essa consciência, que ele não foi chamado por homens, mas chamado por Deus. Então, como ele tinha um chamado por Deus, como nós temos um chamado por Deus, o nosso papel principal, o nosso objetivo principal é satisfazer a Cristo. E que mesmo que para isso nós venhamos perder, mesmo que para isso nós venhamos desagradar, mesmo que para isso não venhamos ganhar fama, mesmo que para isso não venhamos ganhar dinheiro, poder, não sei. Mas aí muitas vezes as pessoas entram no ministério por motivos errados. E aí por esses motivos errados eles vão fazendo o seu ministério de maneira errada também. Então, um bom soldado, ele está totalmente comprometido no objetivo de satisfazer a Cristo.
Então, se formos chamados para ser pastor, então venhamos pastorear. Venhamos tratar com disciplina, venhamos ser firmes na doutrina, não negociar a doutrina. O que importa muitas vezes não é aquilo que as pessoas gostam, é aquilo que Deus está mais interessado, é aquilo que Ele gosta, é aquilo que lhe agrada. Então, diante da doutrina, às vezes nós percebemos que a igreja de maneira tem ficado muito flexível a agradar a igreja, agradar grupos dentro da igreja, para que se ande de maneira mais fácil. Queridos, nós não temos compromisso com isso. Nosso compromisso é justamente agradar a Deus. E aí Paulo tem muito cuidado quando está falando a Timóteo, a Tito, a Filemon, com relação a doutrinas, com relação a evitar falatórios inúteis, com relação a dar ouvido a todas as coisas, mas que o seu papel principal seja o foco na sua missão, o foco na igreja, no bom andamento da igreja, no bom crescimento saudável, no desenvolvimento saudável da igreja. E para isso é necessário que ele tivesse firme o seu objetivo principal, que é agradar a Deus, no sentido de instruir a igreja na justiça, na educação que ele deveria trazer para a igreja. Então ele vai trabalhar em todos os que nós lermos as cartas, as epístolas pastorais, nós vamos observar que Paulo vai ter todo um cuidado de dar direção a Timóteo, de maneira como ele deveria proceder na vida pública, na igreja, de como ele deveria tratar os irmãos, de como ele deveria ter o cuidado com cada um, não tanto cuidado consigo mesmo, como cuidado da maneira do procedimento com os outros. Então, o papel do soldado era justamente estar alerta, o papel de um soldado é justamente estar firme, cumprir suas ordens, o papel do soldado é estar pronto. Então, para isso é que os obreiros, os pastores devem estar. Como o próprio versículo 15 do mesmo capítulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então ele vai dizer que o papel do obreiro, do soldado, era justamente isso, procurar estar apresentável. Nós sabemos que quando estamos no exército, peguei excesso de contingente, mas o que a gente sabe é que as camas estar bem forradas, o cara fosse bem disciplinado, bem arrumado, cabelo bem cortado, não tivesse barba, era todo organizado. Então, o papel do soldado também é assim, irmãos, deve ser modelo para outros, exemplo para outros, disciplinado, corajoso, convicto do seu chamado, convicto do seu papel, era em cumprir ordens, em agradar aquele que o arregimentou. O foco estava na sua missão. E aí Paulo continua na sua segundo exemplo, ele vai dizer que assim como igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Se o papel do soldado era satisfazer aquele que o alistou, aquele que o arregimentou, o papel do atleta era justamente fazer as coisas de maneira legítima. Então, que o pastor, que o presbítero, que aquele a quem Paulo está dizendo para Timóteo, ele passar, ensinar, instruir outros mestres a seguir esse exemplo. E aí ele usa o exemplo do atleta para falar sobre a questão de honestidade. Que o obreiro, que o pastor, que o presbítero, ele fosse alguém que andasse segundo as normas. E aí nós sabemos que existem critérios claros para todos nós, como obreiro, como pastores, e Paulo ele mesmo vai dar esses critérios em 1 Timóteo, aos presbíteros, aos diáconos, a Tito, ele vai falar também a mesma questão de critérios. Então, muitas vezes, o que não há critérios. Muita gente hoje está no ministério sem critérios. Hoje, lamentavelmente, muitos obreiros são levantados por necessidade, porque precisa-se de alguém para um campo missionário, precisa de alguém para tomar conta de uma congregação, de uma igreja.
e aí muitas vezes não se olha os critérios que a Bíblia pede, e quando nós deixamos de olhar aquilo que a Bíblia pede, nós vamos andar de acordo com aquilo que nós achamos. E aí está justamente o perigo. Muitos obreiros são levantados pela necessidade, muitos são levantados pela sua condição financeira, muitos são levantados pela sua questão educacional. Muita gente às vezes tem várias formações e aí lhe falta preparo teológico, lhe falta treinamento adequado, lhe falta orientação adequada para estar no ministério. Muita gente, devido à sua própria intenção pessoal, às vezes está no ministério não por uma questão de chamado, está no ministério, até mesmo muitas vezes as pessoas que são chamadas ao ministério, aí eu vou abrir um parênteses para muitas vezes, pessoas que são chamadas ao ministério, estão dentro do ministério, procuram dentro do ministério mesmo seus compromissos pessoais, sua ambição pessoal, e aí começa a misturar uma coisa com outra, e aí a gente sabe que no ministério temos contato com tudo, né, com pessoas de influência, com dinheiro, e aí muitas vezes se vendem, se corrompem, caem no engano, às vezes doutrinário, no engano da sua ambição pessoal. E aí o que Paulo está justamente dizendo é que eles não devem ser assim, eles devem ser pessoas que andam segundo as normas, pessoas que sejam honestas, pessoas que sejam criteriosas, pessoas que sejam comprometidas com honestidade. Então, dentro do ministério nós temos muitos problemas dessa maneira. E aí Paulo chama a atenção para Timóteo justamente nesse sentido, que seja como um atleta que siga as normas segundo as normas, que lute segundo as normas. A gente muitas vezes percebemos nas Olimpíadas, nessas questões das modalidades, muita gente, a gente viu nas últimas Olimpíadas aí, muitos atletas que tomam doping, que tomam anabolizante, que fazem uma coisa e outra, e aí eles acabam depois sendo descobertos, e daí depois eles acabam sendo afastados enfim, do esporte, por causa da sua infidelidade, da sua deslealdade, da sua falta de caráter em cumprir as normas. E para tudo tem norma, e normas devem ser justamente obedecidas, levadas a sério. Então Paulo está dizendo para Timóteo justamente isso, que ele coloque, que ele ensine, que ele estimule, que ele treine, que ele passe tudo aquilo que ele aprendeu a homens idôneos no sentido homens fiéis, homens que tenham condições de fazer a mesma coisa a outros, mas que sigam essas normas de maneira como um soldado comprometido, como um soldado em prontidão, como um soldado totalmente um objetivo na missão, e como um atleta focado para lutar segundo as normas em Cristo Jesus, segundo a palavra, segundo os padrões da palavra. Então nós não negociamos doutrina, nós não negociamos nada no sentido da palavra. Paulo muitas vezes vai dizer que de boa consciência ele trabalhou de maneira legítima pelo Evangelho de Cristo, não querendo usurpar nada de ninguém, não querendo tomar o direito dos outros, não querendo ser melhor do que ninguém. E aí para nossa vida hoje, tanto como cristão, como obreiro, como ministério, devemos ter esse mesmo padrão. Ele vai dizer a terceira analogia que ele vai usar: igualmente o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui Paulo vai dizer que esse lavrador, quando diz o lavrador, é alguém que está ali na lavoura, alguém que está plantando, alguém que está... E aí a gente, quando olha para alguém que aqui para nós, inclusive, como agricultor, como alguém que vai plantar, que vai cuidar da terra, alguém que acorda muito cedo, alguém que tem o discernimento do tempo certo de plantar, do momento certo de tirar da terra,
alguém que tenha um conhecimento do que está fazendo, alguém que seja muito, mas muito corajoso, porque trabalhar na lavoura, trabalhar na plantação tem que ser muito corajoso para que possa colher seus frutos, para que possa comer dos frutos. E aí Paulo está dizendo justamente isso, que o obreiro, que aquele que está no ministério, que Timóteo devesse ter o cuidado de não trazer para o ministério pessoas preguiçosas. Meus irmãos, isso é uma grande realidade. O que muitas vezes as pessoas pensam que entrar no ministério é viver uma vida mansa, é viver uma vida boa, viver da obra para muitos, é viver na sua casa, vivendo a sua vida, comendo, bebendo, usufruindo daquilo que o ministério pode lhe trazer. Claro que como é digno do salário, aquele que o obreiro é digno do seu salário, mas ao mesmo tempo ele seja alguém trabalhador. Então, uma das coisas que nós observamos na obra, de uma maneira geral, tem muita gente preguiçosa. Muita gente que não quer fazer absolutamente nada, muita gente interessada em nada. E não digo nesse tempo de pandemia, que aí é difícil mesmo se fazer algumas coisas, mas que no dia a dia da igreja, que no dia a dia do trabalho da igreja, seja alguém pronto a estar disciplinado a trabalhar. E a igreja tem muitas necessidades de trabalho. É claro que o pastor, que o obreiro não vai fazer tudo, mas ele deve estar de frente, ele deve estar motivando, ele deve estar trabalhando, treinando, capacitando pessoas para que essas pessoas... a ideia de quando Paulo diz assim, você venha participar comigo dos sofrimentos, dos meus sofrimentos, é que Paulo entendia que era tanto o sofrimento dele no sentido pessoal, pelo Evangelho, como também aqueles que abraçam de maneira geral o Evangelho, tem todo esse compromisso, queridos. Ninguém foi chamado a ser espectador. Ninguém foi chamado a estar sentado numa cadeira apenas ouvindo a palavra e indo para casa. Então, todo mundo, de alguma maneira, tem dons e habilidades e deve usar seus dons e suas habilidades para cooperar com o crescimento, com o desenvolvimento dos santos, a capacitar os santos na igreja, para que a igreja cada dia seja agregada, para que ela cresça, para que ela desenvolva de maneira saudável. Então, Paulo vai dizer que esse obreiro, que esse lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É honroso o obreiro trabalhar. Eu não quero questionar aqui quanto um obreiro deve ganhar ou quanto não deve ganhar. A ideia de que ele ganha aquilo que lhe é justo. Ele trabalha, ele é alguém que está de frente, alguém responsável. Tem graças a Deus, muita gente boa, que ganha muito bem, que vive bem no ministério, mas que também tem feito muita bênção, que trabalha muito bem. E muitas vezes nós percebemos que muitos deles não estão interessados apenas em dinheiro, mas em crescer, em acrescentar no ministério, a capacitar a igreja e ver a igreja saudável, desenvolvendo de maneira salutar de fato. Aí Paulo ele vai, nessa terceira parte, do verso 8 ao verso 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel é a palavra, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, nos negará, e se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Paulo está dizendo, lembra, coloca isso na sua cabeça, bota isso em mente, né? Lembre de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para centralizar Jesus Cristo no seu ministério. Que você possa lembrar que Jesus Cristo, a quem nós servimos, ao qual nos chamou para esse combate, ao qual nos chamou ao ministério,
esse Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, é uma garantia de que nós estamos, que ele está vivo, é uma garantia de que ele está conosco, é uma garantia de que ele é o nosso auxílio. Segundo o descendente de Davi, ele está dizendo aqui que esse Jesus Cristo tipificava, né, é um tipo de Cristo no sentido de Davi, que Jesus, como descendente de Davi, está assentado como promessa que lhe foi feita a Davi, que não lhe faltaria sucessor no trono. Jesus é sucessor de Davi, sentado no trono, segundo a promessa a Davi, cumpriu-se em Cristo Jesus. Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, sentado à destra de Deus, com poder e glória, trabalhando ao nosso favor, ao nosso lado. E segundo o meu evangelho, no sentido, Paulo pregava Cristo, o evangelho não era de homens, o evangelho era de Cristo. Paulo sabia do compromisso que ele tinha com o evangelho, qual era o seu papel dentro do evangelho, qual era a sua missão clara, ele tinha isso em mente. Paulo estava dizendo assim, olha, eu estou preso, estou algemado como um criminoso, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ele sabia que, embora ele estivesse preso, o evangelho estava de uma maneira geral sendo pregada, sendo ensinada, muitos obreiros, muitos homens de Deus, a igreja estava sendo implantada a cada dia, a igreja estava crescendo, independente de perseguição, independente de luta, independente de sofrimento, independente dos hereges, independente de qualquer outra coisa, o evangelho estava crescendo, estava desenvolvendo, e isso era o que Paulo tinha em mente. Então, para que esses eleitos obtivessem salvação, o evangelho estava sendo pregado a todo custo, até a morte. E aqui Paulo estava justamente nesse contexto, prestes a morrer, mas ele sabia bem o que ele já tinha feito dentro do ministério, das igrejas que ele abriu, das missões, das viagens que ele fez, pregando o evangelho, fazendo obreiros, levantando igrejas. E Paulo tinha certeza no verso 11 que fiel é essa palavra, o evangelho de Cristo, que se nós morremos com ele, também viveremos com ele. Paulo tinha a certeza, a convicção, o consolo, o conforto, de uma vez que Cristo foi ressurreto, que Cristo agora está vivo, se nós morremos com ele, nós viveremos com ele também. Estaremos com ele, como o próprio Paulo nos diz. Se nós permanecermos com ele, se nós formos fiéis a ele, se nós permanecemos bem focados, direcionados dentro da vontade dele, nós reinaremos com ele. Estamos agora assentados com ele na pessoa de Cristo, mas um dia estaremos reinando com ele de maneira absoluta para todo sempre. Se o negarmos, ele nos negará. É importantíssimo que no ministério nós não venhamos negar a Cristo, nem no sentido de negar a fé, abandonar a fé, nem no sentido de negociar a vontade de Cristo para outros propósitos. Muito pelo contrário, devemos nos manter firmes a cada dia, confirmando a nossa fé, confirmando as nossas convicções, até a morte na pessoa de Cristo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque é impossível que ele seja infiel para conosco, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Então, é importantíssimo que no ministério, que na missão do Evangelho, nós entendamos, queridos, que o papel daquele que está como ministro do Evangelho, do obreiro, do pastor, do presbíteros, daqueles que estão seguindo a Cristo de uma maneira geral, é se manter fiel assim ao Senhor. É se manter comprometido no trabalho como um bom soldado, totalmente dentro do objetivo da vontade de Deus, centralizado na vontade de Deus, ser honesto, no sentido como um atleta, como ele bem falou. Seremos coroados de maneira honrosa, porque fizemos o ministério de maneira honrosa, sem negociar a palavra, sem vender a palavra, sem aceitar a heresia, sem aceitar o herege, sem aceitar viver o ministério de maneira desonrosa, o lavrador de maneira que trabalhe, de maneira que
esteja sempre pronto a trabalhar, não haja nele preguiça nenhuma, mas que ele seja trabalhador em todos os sentidos na obra de Deus. Que cada um de nós, como obreiros, como pastores, como crentes, tenhamos essa consciência. Deus nos chamou para trabalhar. Igreja não é parque de diversões, igreja não é circo, igreja não é área de lazer, igreja, ela, embora seja uma grande família, a igreja ela é uma igreja militante, estamos num combate na vida cristã, então é necessário que entendamos justamente isso. A igreja, irmãos, não é o que muitas vezes as pessoas pensam. A igreja, embora venhamos ter muitas bênçãos e gozar de muitas bênçãos, de sermos instruídos, de louvarmos e adorarmos a Deus, mas é um lugar onde nós somos equipados para trabalhar. A igreja é um lugar onde nós recebemos ferramentas, desenvolvemos ferramentas para trabalhar. Então a igreja não é um lugar de preguiçoso, não é um lugar de preguiça, cada crente deve trabalhar, cada obreiro deve ser trabalhador, cada um deve ter suas funções, suas habilidades, seus dons voltados para o desenvolvimento, para o crescimento do ministério. Então que possamos aprender com o apóstolo Paulo, seguir o modelo daquilo que Paulo quer para Timóteo, e que Timóteo passasse essa preocupação aos outros, olhasse e visse isso nos outros. Nós também devemos ter e buscar as mesmas questões. Devemos nos preocupar justamente com isso. Devemos estar comprometidos com Cristo, devemos seguir as regras de Cristo, as normas de Cristo, devemos ser trabalhadores, devemos estar totalmente focados em agradar a Deus e estar desenvolvendo o ministério de Cristo nessa terra. Que Deus venha nos abençoar mais uma vez, que Deus esteja abençoando a sua vida, e que essas palavras, que a palavra de Deus toque o teu coração, que você possa se fortificar na graça de Deus diante da situação que estamos passando. Não desista, não baixe a sua cabeça, não se acomode, faça aquilo que for necessário para que o Evangelho de Cristo seja pregado, seja levado. Faça aquilo que for necessário para que o Evangelho de Cristo seja honrado. Enfim, que Deus esteja nos dando sabedoria, capacidade para estarmos trabalhando para o Senhor de alguma maneira. E aí possamos refletir também durante esse período que vai acabar em nome de Jesus, rever nossa postura, rever nosso trabalho como obreiros, rever nossas convicções, rever tudo isso, para que Deus seja sempre glorificado em Cristo Jesus no nosso trabalho, para que Cristo seja glorificado e honrado naquilo que dizemos, naquilo que fazemos. Que Deus abençoe os irmãos, que estejam firmes e fortes em Cristo Jesus, trabalhando e desenvolvendo os dons. Até aqueles que você diga, pastor, mas eu sei fazer só isso. Faça, mas procure fazer para a glória de Deus e para a edificação dos outros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, Senhor. E te somos gratos, Deus Todo-Poderoso, por mais essa porção da tua palavra, Deus, que nos ensina, Deus da glória, qual deve ser a nossa conduta, nosso procedimento, Deus, diante da igreja, diante, Deus, do Senhor, com relação ao ministério. Nós te louvamos, Pai, por muitos obreiros, Senhor Deus, que vivem o Evangelho de maneira honrosa, Senhor Deus, que pregam o Evangelho sem ambição, Deus, que pregam o Evangelho, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, sem negociar palavras, Senhor, sem inventar coisas novas, Deus, no sentido pejorativo, de criar meios de levantar dinheiro, Senhor, Deus, de que de maneira nenhuma, Deus, desonrem o teu nome, Senhor. Sejam homens tementes a Deus, homens capacitados por Deus, chamados por Deus, que busquem a glória de Deus, não a sua própria, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que existe no ministério, na igreja do Senhor, muitos homens voltados para isso. Nós te louvamos, Pai eterno, pela vida da nossa igreja, Senhor, a igreja de Cristo ali em Mangabeira 1, Deus, João Pessoa, Senhor. Por cada irmão, Deus Todo-Poderoso, que
e mesmo nas suas limitações, Senhor Deus, tem trabalhado para Ti, tem, Deus, tentado desenvolver, Deus, ali os seus ministérios, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela existência daquela igreja, Deus, que o Senhor capacite cada um, que o Senhor renove as forças de cada um, Senhor. Nós te pedimos força também, sabedoria, Deus Todo-Poderoso, que aquilo que nós estamos falando nesta noite, isso também seja, Deus, cada dia mais verdade para mim, como pastor, Deus, dessa congregação, Senhor. Nós te louvamos, Pai Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Assim nós te louvamos, bendito Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.